Por fim, funis de doutrinação. Vamos explicar para vocês a lógica por trás dos funis de doutrinação, como eles funcionam e o exemplo de alguns deles. Claro que na apostila da Imersão Elysium nós detalhamos cada um deles e como cada um deles funciona e como aplicar. E nós vamos aprofundar nesse conteúdo a partir daqui também, beleza? Mas vamos aqui explicar para vocês o que são então funis de doutrinação. Funis de doutrinação basicamente são funis onde o foco deles é gerar identificação ideológica primeiro e depois gerar venda. Correto? Então todo funil de doutrinação, seja para perpétuo, seja para high ticket, seja para lançamento, ele sempre começa com um conceito chamado CNP. O que é o conceito de CNP? C é crença, N é narrativa, P é promessa. Então qual a nossa lógica, né? Ao invés da gente gastar dinheiro à toa, rodando anúncio, por exemplo, para público frio, nós gostamos, e nós testamos isso com todos os nossos mentorados e de fato validamos essa tese, nós gostamos de impulsionar conteúdos, de fazer distribuição de conteúdo. Só que você vai falar assim, ó, Davi, porra, isso aí é básico, né? Distribuição de conteúdo é o básico. É, só que tem um segredo nessa distribuição de conteúdo e é isso que eu vou te explicar. Então, basicamente, qual a lógica dos funis de doutrinação? Nós vamos separar a nossa distribuição de conteúdo em 3 chunks, né? Em 3 fases. A fase de crença, ou fase de captação, né? Crença barra captação. A fase de narrativa, ou fase de conversão. E a fase de promessa, ou fase de venda, tá? Então isso se fala para o CNP, que é basicamente um funil de doutrinação, um funil de distribuição de conteúdo baseado em doutrinação de audiência. Beleza? O que é um conteúdo de crença? Ele é um conteúdo que tem polêmica, crença forte ou identificação, ou algo que gera identificação, né? Ele tem uma recompensa rápida, ele tem uma afirmação contraintuitiva, ele tem uma curiosidade. Então, se qualquer conteúdo que contenha na sua narrativa principal, no seu estímulo, no seu gancho de atenção, né, uma chamada de polêmica, crença forte ou identificação, recompensa rápida, afirmação contraintuitiva ou curiosidade, ele é um conteúdo que a gente considera conteúdo de captação, conteúdo de crença. Ou seja, ele é um conteúdo dando uma opinião polêmica sobre alguma coisa. Ele é um conteúdo trazendo uma recompensa imediata, falando o que o seu cliente quer ouvir. Ele é um conteúdo dizendo coisas, expondo visões, gerando identificação ideológica. Então o objetivo do conteúdo de crença é gerar identificação ideológica, ou seja, fazer o sujeito falar, nossa, gostei desse cara, me conectei com ele antes de saber o que você faz, antes de saber o que é o seu produto, antes de entender o que você vende. Isso faz ele estar mais apto a se interessar mais por você. Aqui esse cara te segue, aqui esse cara te entende, aqui esse cara fala, nossa, o Davi realmente é alguém interessante, nossa, gostei desse cara, concordo com ele, me sinto representado. Então eu já gero representatividade antes e aí eu venho para um conteúdo de narrativa, né? Que é um conteúdo que gera autoridade, quebra de paradigma, substituição de crença ou elevação de consciência. E elevação de consciência, o que é elevação de consciência, Davi? O básico de copy. Elevação de consciência de problema, solução e produto. Beleza, então a gente entendeu que um conteúdo de crença ou captação, ele é aquele que contém polêmica, crença forte, recompensa rápida, afirmação contraintuitiva ou curiosidade. E que um conteúdo de conversão ou narrativa, ele é aquele que contém autoridade, quebra de paradigma, substituição de crença, elevação de consciência, né? E o que é um conteúdo de promessa ou de venda? É um anúncio que fala, conheça minha Masterclass, minha imersão, meu lançamento, se inscreva, 10, 11, 12 de dezembro, por aí vai. Ele é um anúncio de fato
focado em jogar o cara para algum funil, para alguma página. Como isso se aplica na prática, Davi? Basicamente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e criar 3 anúncios, correto? Só que os primeiros 2, nós vamos subir ele em video view, né? Que é uma segmentação lá no tráfego, que é uma segmentação de pessoas que vão ver esse vídeo. O primeiro é um de crença, o segundo é um de narrativa. Quem assistiu 50% do de crença vai assistir o de narrativa, vira um público para o de narrativa. Então a gente primeiro impulsiona o de crença em público frio, lookalike ou segmentação daquele seguidor e daquele cliente ideal que você quer, né? Você vai impulsionar isso para as pessoas certas. E quem assistir 50% do conteúdo de crença ou de captação, que é o de identificação ideológica, você vai fazer o seu anúncio mostrar para esse cara um conteúdo de narrativa, que eleva o nível de consciência, que gera autoridade, que faz esse cara entender o que você faz, como você faz. E aí, de fato, ele consegue entender um pouco melhor quem você é e ele vai gerar desejo. Quem assistir pelo menos 30% do segundo conteúdo, que é o de narrativa, aí sim vira o seu público de promessa. Aí sim vira o seu público de anúncio de venda, ou anúncio para um lançamento, para uma imersão e por aí vai. Isso fez, por exemplo, a gente pagar na última turma do Elysium 60, 70 reais por um lead de um produto que custa a média de 20 mil reais. Ou seja, isso é muito barato. Isso fez a gente custar, né, a gente pagar 2, 3 reais para pessoas comprarem um produto de 97 reais da gente, um webinário que a gente fez. Por quê? Porque a gente só atrai as pessoas certas porque a crença segmenta. Então a crença ela é o que segmenta a audiência. O que define se um público é qualificado ou não? O que define qualificação não é ter dinheiro para a tua oferta. Eu já te falei, o que define se ele é qualificado ou não é o CPF. São as crenças, os princípios e a fé desse cara, como ele vê o mundo, a ideologia. Ou seja, se há identificação ideológica, mais facilmente ele tende a acreditar em qualquer coisa que você diga. Mais facilmente ele tende a comprar qualquer coisa que você venda. Eu primeiro impulsiono algo que faz ele se identificar, depois eu impulsiono algo que gera a autoridade, que quebra um paradigma, que eleva o nível de consciência, que substitui uma crença, que traz um novo insight, ele fala, nossa, desejo esse cara, quero esse cara, que interessante o que ele está, né, vendendo, o que ele está oferecendo para mim, né, no meu caso do desejo que eu tenho. E aí só depois que ele assistiu o conteúdo de N, aí ele vira o meu público de conversão. Isso faz o meu lead e a minha venda ficarem sempre muito baratos, diminui muito o meu custo e atrai clientes muito melhores, né? E listas mais segmentadas, listas com maior taxa de conversão. Então, na prática, o que acontece? Que para qualquer funil, eu vou criar um sistema CNP de distribuição de conteúdo e vou jogar esse cara para um lançamento ideológico, que é a nossa estrutura de lançamento. A gente tem uma estrutura específica de lançamento de alta conversão com listas pequenas. Então, por exemplo, te interessa você conseguir fazer um lançamento, investir na metade, faturando o dobro? A gente dominou isso, a gente fez isso várias vezes e a gente vai te mostrar como fazer na imersão. Cara, aqui dentro a gente vai ter aula sobre isso também na comunidade, teórica, que na imersão você vai criar o teu lançamento ali na prática, né, com a gente. A gente consegue criar também uma estrutura ideológica de high ticket, onde existem passos específicos de elevação de consciência que fazem o cara pagar mais caro de você, porque você doutrina ele no processo. Existe venda direta ideológica também dentro do nosso funil. Então, dependendo para onde eu vou jogar esse cara, não importa. O que importa é criar uma boa estrutura de CNP. Assim eu vou atrair pessoas qualificadas, ideologicamente identificadas e, o principal, com desejo real pelo que eu entrego. Então eu deixo a minha audiência muito mais qualificada, muito mais aquecida, muito mais engajada e muito mais fiel. E aí qual é a ideia, né? Eu crio um CNP, que é uma estrutura de captação e doutrinação, jogo ele em uma estrutura de conversão. O que é uma estrutura de conversão, Davi? Estrutura de venda. Bom, é um time comercial, é uma página de vendas, é um
vídeo de vendas, é um lançamento, é um high ticket, o que você esteja vendendo, né? Jogo esse cara em uma estrutura de vendas e depois jogo ele em uma engrenagem de fidelização. Isso é um funil ideológico. Em todo esse ponto ele já foi ideologicamente montado. E aí quando eu entendo esse conceito de ter um bom CNP que gera uma boa estrutura de conversão, uma boa estrutura de fidelização, aí eu tenho o conceito de funil ideológico ou sistema prisma de escala. Imagina, né, dois triângulos com esse prisma no centro. Esse prisma é a conversão, é a venda, correto? Qual é a coisa? Quando eu tenho um bom CNP, o que eu tenho? Eu tenho uma ferramenta, uma máquina de transformar desconhecidos rapidamente em entusiastas que rapidamente viram seguidores. E por terem virado entusiastas e seguidores rapidamente, eles tendem a virar clientes rapidamente. Só que como eu já identifiquei esse cara, esse cliente ele entra fiel. E quando eu gero resultado, ele se torna um evangelizador. E eu posso formá-lo para ser um novo líder do meu movimento. Então, quando eu tenho um bom CNP com uma boa estrutura de fidelização interna e monetização interna, porque o que vai fazer o cara virar um fiel, um evangelizador e um novo líder? Ecossistema de produtos baseado em comunidade. Porque esse cara fica dentro. Eu apadrinho esse cara. Eu vendo mais vezes para ele. E aí, por causa do CNP, ele vai de seguidor a cliente rapidamente. E já chega identificado ideologicamente. De forma que ele vira um fiel mais rápido. Quando ele compra, ele já é fiel. E o grande segredo é, como eu tenho um ecossistema de produtos, facilmente esse cara vira um evangelizador e me indica para várias pessoas que vão passar por esse mesmo processo. Existem funis, estratégias e operações específicas para fazer cada uma dessas coisas, mas o conceito é esse. Esse é o conceito de funil de doutrinação. É você identificar ideologicamente o cara primeiro, fazer ele entender sua mensagem, se conectar com o seu movimento e depois comprar de você. O que torna ele muito mais barato, faz ele comprar muito mais rápido e também comprar muito mais vezes do teu ecossistema de produtos de maneira muito mais fiel. Bom, esse foi o nosso treinamento introdutório ao marketing ideológico. Claro que tudo que eu te entreguei aqui é apenas uma introdução teórica, não são processos, nem ferramentas, nem coisas que você de fato consegue aplicar. Uma coisinha ou outra aqui você vai conseguir aplicar na prática já de cara, mas a grande ideia desse treinamento é você entender o conceito para que quando a gente entrar nas nuances mais práticas desse conceito, tanto nas nossas imersões presenciais, onde temos ferramentas, workbooks e implementação imediata, quanto nas nossas masterclasses da comunidade Vanguarda, que você obviamente tem acesso por estar aqui dentro, você possa olhar para essas coisas menores tendo uma visão macro de como funciona o nosso sistema, nossa metodologia de marketing ideológico. Criação de movimento, ecossistema de produtos baseado em comunidade e funis de doutrinação. Servir para ser visto, fazer para ser lembrado. Obrigado pela tua atenção até aqui e parabéns pela decisão de fato estar com a gente e escalar o teu negócio para o topo do mercado.